Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 17 de setembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite, ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 horas da manhã, e também nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, sempre no Facebook e no YouTube da Diocese, nos domingos a partir das 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta acessar o YouTube e procurar por Diocese de Caxias, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos programas, as mensagens do Bispo e também o próprio Razões da Fé, que nós publicamos a cada semana. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante para o tempo que vivemos na história da Igreja e da sociedade. Os 10 anos de pontificado do Papa Francisco, celebrados no mês de março ainda, mas que vão reverberando também ao longo de todo esse tempo, onde também ele anuncia a publicação da segunda parte da encíclica Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum. O tema do programa de hoje, Fratelli Tutti, os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. E os nossos convidados de hoje, temos o padre Leonardo Lucian Dalosto, sacerdote da nossa diocese, graduado em Filosofia e Teologia, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Depois de um período de estudos na Itália, Padre Leonardo retornou ao Brasil no mês de agosto e está em missão como vigário paroquial na Paróquia Santa Fé, em Caxias do Sul. Olá, Padre Leonardo, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, minha saudação também a quem nos acompanha, através da Rádio Miriam Caravaggio. Muito bom. E temos o Gabriel Guilherme Frigo, graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e mestre em Filosofia pela mesma instituição. Ele já foi seminarista da nossa diocese e atualmente é bolsista no doutorado em Filosofia, também na Universidade de Caxias do Sul. Olá, Frigo, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. Olá, Padre Leonardo e a todos que nos acompanham pela Rádio Miriam Caravaggio. Perfeito. Nós vamos aqui dialogar um pouco sobre Papa Francisco e tudo que ele representa para nós enquanto igreja e também na sociedade. E eu começo com o Padre Leonardo. Quem é o Papa Francisco? E o que esse nome adotado pelo Cardeal Bergoglio lá em 2013, quando foi eleito, representa para a igreja e para a sociedade? Penso, Felipe, que quando nós falamos de Papa Francisco, nós devemos estar muito atentos ao contexto desse homem. Quer dizer, Francisco foi ordenado padre na Argentina em 69, portanto, ele pegou como formação teológica todo o período do Concílio Vaticano II. Eu costumo dizer que Francisco é o primeiro Papa do Concílio Vaticano II, porque os papas que nós conhecemos, nossa geração, João Paulo II e Bento XVI, eles tiveram que migrar para o concílio, ou seja, tiveram toda uma formação teológica e filosófica precedente ao concílio, evidentemente que migraram, adotaram o concílio, mas quando nós migramos de um lado para o outro, nós sempre carregamos a nossa história. Bergoglio foi formado teologicamente dentro do Concílio Vaticano II, ou seja, a sua teologia é a teologia conciliar, e para aqueles que talvez aqui não estejam muito familiarizados com o tema do concílio, um concílio sempre é uma grande reunião de bispos que acontece de forma não ordinária, mas de acordo com as necessidades da igreja, e no século XX nós tivemos este grande concílio, de 62 a 65, onde os bispos do mundo inteiro, junto ao Papa, repensaram toda a vida da igreja. Quer dizer, o Concílio Vaticano II é um concílio geral. Ele olhou a totalidade da vida da igreja, tanto doutrinal como também pastoral, atualizando, por assim dizer, o pensar e o agir da igreja para os nossos tempos, falando para o homem moderno. Francisco, o Padre Bergoglio, foi formado no Concílio Vaticano II. Mas tem um outro elemento que nós não podemos esquecer. Ele foi formado no Concílio Vaticano II, recebido na América Latina. Então lembremos que em 68 nós tivemos a primeira grande conferência do episcopado latino-americano,
Tínhamos 5, na verdade, 55 no Rio de Janeiro, mas foi uma conferência muito ligada aos temas internos da igreja. Em 68, os bispos trabalharam o modo de recepção do Concílio Vaticano II na América Latina. E aí, então, a Conferência de Medellín trabalhou a problemática de como falar de Deus em um continente tão marcado pela injustiça, pela pobreza, pela miséria. Pensemos que é o período das ditaduras militares em toda a América Latina. Então, Francisco é um homem formado neste contexto do Concílio Vaticano II, recebido na América Latina, no continente latino-americano e no pensamento latino-americano. Então, não dá para tirar Francisco do seu contexto. Como nós não podemos tirar Bento XVI, nem João Paulo II dos seus contextos de países, né, Polônia e Alemanha, não podemos tirar o Papa Francisco da Argentina. Nesse sentido, eu diria, quem é esse homem? É um latino-americano com a cabeça do Concílio Vaticano II. E eu diria que o que ele para nós traz de novidade, ou que ele ventila para nós, é a memória do concílio. Parece uma coisa tão banal, né? Não, o concílio aconteceu há 60 anos atrás. Não é banal. Quer dizer, nós sabemos que a recepção de um concílio na vida da igreja, ela por vezes demora um século ou até séculos. Às vezes 2, 3 séculos para que um concílio seja entendido e vivido e colocado em prática. O Papa Francisco é a memória viva do Concílio Vaticano II, de acordo com a América Latina. E aí vem o nome Francisco que tu citaste. Francisco, evidentemente, ele faz uma ligação com Francisco de Assis, apesar de ser um jesuíta, recordando que Francisco de Assis, no século XIII, é um reformador da igreja a partir da base, que para ele é muito importante. O Papa Francisco nos fala muito de que as reformas da igreja, elas não acontecem de cima para baixo, mas elas acontecem de forma processual da base, ou seja, é mudando a base, é entendendo os pequenos movimentos que vão acontecendo no chão de fábrica, por assim dizer, da igreja, que de fato nós podemos esperar reformas e novidades em toda a vida familiar e eclesial. Perfeito, Padre Leonardo. E, Gabriel, por que as ações do Papa Francisco são um paradoxo diante de uma compreensão onde a lei vale mais do que a pessoa? Bom, eu acho que nesse sentido... Nós recordávamos antes também do cardeal Umes, que estava presente na eleição de Francisco e que resume talvez um pouco do pontificado de Francisco no nome dele, Isso. Bom, esse é um ponto interessante. Quando o Papa Francisco completa 80 anos, o cardeal Umes vai lançar um livrinho, acho que deu umas 100 páginas, 100 e poucas páginas, tentando apresentar todas as metas do Papa. E ele diz que essas metas podem ser resumidas a partir do próprio nome. O que é que representou São Francisco de Assis para o seu tempo e o que é que a partir disso o Papa Francisco nos apresenta hoje. Uma das metas, estar com os pobres. Bom, Francisco de Assis, por excelência, esteve com os pobres, com os marginalizados, com os excluídos, com os últimos. É isso que o Papa Francisco busca fazer, e não busca fazer, como o Padre Leonardo dizia, de cima para baixo, mas mostrando ele mesmo, na base. É a pessoa dele que vai ao encontro, não é um discurso. Bom, a segunda grande meta, digamos assim, é a ecologia, ligada a Laudato Si. São Francisco é também, por excelência, reconhecido como, digamos assim, o padroeiro da ecologia, dos animais, do amor à casa comum, e nesse sentido, não como alguém que está externo ao mundo, externo às coisas, mas como alguém que participa do mundo, se sente integrante deste mundo e se sente responsável pelo mundo. E uma terceira meta que eu gostaria de falar é da misericórdia. E nessa eu faço a ligação com esse paradoxo da lei. Porque quando o Papa Francisco, e ele vai falar isso na Amoris Laetitia, a lei, ela dá princípios gerais para a nossa vida. E princípios gerais para a condução da vida. E a grande diferença da lei para a misericórdia é que a misericórdia é sempre específica e particular. A lei é geral, a lei é para todos, mas a misericórdia é individual. E olhar as pessoas com misericórdia
e a natureza, e a criação, e a casa comum, também com misericórdia, é sentir aquilo que aquela pessoa, ou sentir aquilo que a criação mesma sente. Essa é a grande diferença. A lei é geral. A misericórdia é particular. Olha a pessoa, olha o indivíduo. E isso, basicamente, é o que o Papa nos convida a fazer. Não é abandonar a lei, mas é ocupar a lei naquilo de geral que ela tem, naquilo de universal que ela tem, mas sempre levando em conta a pessoa, cada indivíduo, cada pessoa particular. E olhar para essas pessoas com misericórdia, isto é, sentindo aquilo que elas sentem. E aí, isso o Papa mostra muito bem quando ele abraça qualquer pessoa, quando ele vai visitar lugares como Lampedusa, por exemplo, né? Ou quando ele fala de paz, quando ele é contra as guerras, ele está sempre olhando o indivíduo, a pessoa individual, aquele ser humano específico. E é isso um pouco que ele nos convida a fazer, não como algo extraordinário, mas como algo ordinário, comum na nossa vida, no nosso dia a dia. Enquanto muitas vezes nascem esses movimentos e se alimentam movimentos conservadores dentro da igreja, Francisco é aquele que, na Jornada Mundial da Juventude, há pouco em Lisboa, vai falar que a igreja é lugar de todos, é para todos. É claro que depois ele vai pontuar. Ela tem as suas legislações internas, como tu pontuavas agora, mas cada um é chamado a fazer o seu caminho na igreja. Acho que aqui é um ponto interessante de Francisco, e a jornada em Lisboa, ela trouxe justamente esses 3 temas que tu trouxe, Gabriel, nas catequeses, nos encontros Rise Up, né, que se chamava justamente a misericórdia, a casa comum e a sinodalidade, né? Sobretudo nesses temas diretamente, né? Fratelli Tutti, a amizade social e a sinodalidade. Padre Leonardo, onde Francisco quer chegar com o pontificado e com o magistério dele, sobretudo? Ok. Eu acho que é importante, quando a gente fala de Francisco, recordar que há um princípio no magistério dele que só é entendido a partir da teologia latino-americana, que é a ideia de que a realidade é muito maior que as ideias formuladas, né? Isso é muito repetido por ele já traz isso lá na primeira exortação apostólica Evangelii Gaudium, repete isso nos seus discursos, repetiu isso para nós enquanto teólogos em Roma, em um discurso que ele fez, dizendo, olha, não façam teologia sentados nas escrivaninhas, não funciona, né? Tenham os pés onde as pessoas têm os pés. Quando a gente fala disso, de que a realidade é maior que a ideia, isso é um princípio pastoral importante para que nos ajude a entender o que a igreja está para fazer neste mundo. A igreja está neste mundo para transformar a realidade a partir da lógica do Evangelho. E aqui Francisco retoma muito o magistério do Papa Paulo VI, porque Paulo VI é aquele que depois do Concílio Vaticano II vai dizer que a igreja é definida pela sua missão, a igreja existe para comunicar e anunciar o Evangelho, e retoma muito o magistério latino-americano de Aparecida, o documento de Aparecida, que vai nos dizer que somos todos discípulos missionários para levar a vida em Cristo Jesus. Então eu diria assim, o que Francisco quer para a igreja deste período, deste terceiro milênio? Quer que a igreja esteja inserida na realidade. Eu costumo distinguir a visão de igreja de Francisco em 3 pontos básicos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a tecla que ele bate muito, uma igreja em saída. E uma igreja em saída não é apenas uma igreja que faça missões, mas é uma igreja que não centralize a si mesma, ou seja, que não se coloque no centro das suas preocupações, mas que coloque a realidade, as pessoas, o mundo como centro de suas preocupações. E esta igreja em saída, o Papa diz, é uma igreja em saída para as periferias, né? Ou seja, para aqueles que a sociedade e também a religião esqueceu, é para estes que nós estamos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o Gabriel já citou, é a ideia da igreja de misericórdia, né? Como tu falaste também, uma igreja para todos, ele bate muito nessa tecla, né? A igreja para todos, todos, todos. O que é uma igreja de misericórdia? Uma igreja que coloca o seu coração nas misérias humanas.
Nós éramos acostumados à ideia de uma igreja que colocava o seu coração na santidade dos homens, ou seja, que estava preocupada em ter dentro dela os melhores, os santos, os pios, os puros. Francisco diz, isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, para ser uma igreja para todos, é uma igreja que coloca o seu coração aonde as pessoas são miseráveis. E é por isso que todos nós temos espaço nessa igreja, porque todos nós carregamos em nós as nossas misérias. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que nós já aqui também comentamos, é uma igreja sinodal, né? A ideia da sinodalidade da igreja. E aqui, acho que é importante voltar sempre ao tema. O Concílio Vaticano II trouxe de volta para a Igreja do Ocidente a ideia da colegialidade dos bispos, que tinha ficado esquecido, ou seja, se lá no século XIX se bateu tanto na ideia de que o Papa é quase que um monarca supremo sobre a Igreja, que se esqueceu que os bispos nas suas dioceses são os apóstolos, são os sucessores dos apóstolos. Então, o Vaticano II retoma a ideia de que existe um colégio de bispos, presidido pelo Papa, mas é um colégio, né? E o Francisco, com a sinodalidade, nos traz a ideia de que nós somos uma grande comunidade, nós somos um povo. A igreja é o povo de Deus e todos os batizados participam da missão de Cristo, da missão redentora de Cristo. A sinodalidade é a ideia de que nós devemos caminhar como povo de Deus. Todos nós escutamos a voz do Espírito, não apenas o Papa, não apenas os bispos, mas todo o povo de Deus escuta a voz do Espírito e leva à frente a missão da igreja, que, repito, já dizia Paulo VI, é comunicar ao mundo o Evangelho. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, dia 17 de setembro. Fique conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, 17 de setembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também nas redes sociais. Nosso tema de hoje, Fratelli Tutti, os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Nossos convidados, o padre Leonardo Luciano Dalosto e o Gabriel Guilherme Frigo. Nós falamos no primeiro bloco, recordamos quem é Francisco, um pouco do seu pensamento, do seu magistério, como ele trata isso na vida da igreja e também na sociedade. Gabriel, o que esses gestos do Papa Francisco, tanto em Lampedusa quanto como a gente recordou no bloco anterior, né, e quando ele chorou ao falar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quando ele subiu lá no patamar da Praça de São Pedro, sozinho naquela cena épica de 2020, numa tarde chuvosa para rezar pelo fim da pandemia, o que tudo isso revela sobre Francisco e sobre a igreja? A gente pode dizer, e retomando um pouco aquilo que o padre Leonardo falava, a respeito da sinodalidade, mas estendendo a figura mesma do Papa, é que Francisco vem nos recordar que o Papa não é um monarca, mas que o Papa é um pastor. E o que faz o pastor? O pastor é aquele que está com as suas ovelhas. O pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. E diferente de um monarca, que é um gestor, o Papa não é gestor. Então esses gestos dele dizem muito da sua humanidade. Em Lampedusa foi, digamos assim, a primeira viagem oficial dele como Papa. E ele vai a uma realidade que há anos era, digamos assim, negligenciada, né? O barco que ele anda em Lampedusa já havia carregado mais de 30 mil migrantes. Então, quer dizer, mas era um assunto que ficava velado, digamos assim, que ficava marginalizado. E o Papa coloca isso à luz, não com interesses midiáticos ou qualquer outra coisa, mas com o interesse de um pastor que se preocupa com o seu povo. Quando o Papa chora por causa de uma guerra, é exatamente esse olhar da misericórdia de um homem que consegue reconhecer a humanidade das pessoas não como um conceito, mas como uma realidade. E sente a dor das pessoas, misericórdia, como uma realidade para si. E acho que o gesto mais expressivo é, de fato, esse da pandemia, quando ele sobe a rampa, caindo com uma garoa, digamos assim, alguma chuva
não lembro ao certo, mas quando ele sobe essa rampa, sozinho, com seus problemas nos joelhos, enfim, e mostra um pastor preocupado com o seu povo, com a humanidade. Mostra um homem, alguém que é humano, alguém que consegue sofrer, alguém que está sentindo, está chorando e está caminhando com o seu povo. É de fato, guia, é um pastor. Eu acho que esses gestos vêm simbolizar e vêm nos recordar isso, né? O Papa não como autoridade, mas como um líder. Alguém que nós seguimos pelo exemplo. Perfeito, Gabriel. E entrando, né, um pouco aprofundando esses temas, Francisco é acusado muitas vezes por muitos de ser até o próprio anticristo, de ser o último papa da história, daquelas profecias. Porque ele procura publicar documentos que, né, nos últimos anos deram clareza sobre as questões das celebrações em latim, o posicionamento da igreja acerca da nulidade matrimonial, a acolhida das minorias. A gente acredita fortemente e sabemos que é o Espírito Santo quem governa e guia a igreja. O que o Espírito Santo, nesse tempo da igreja, quer com o Papa Francisco, o Padre Leonardo, para comandar tanto essas reformas internas e, ao mesmo tempo, abrir a igreja para o mundo? Bom, eu não tenho aqui como afirmar o que o Espírito Santo quer ou não quer, né? Porém, eu tenho clareza, pelo menos é uma clareza interna, de que Francisco é o maior presente que o Espírito Santo deu para a igreja após o Concílio Vaticano II, né? No sentido de que, a nível de igreja universal, esse homem que faz a memória contília, ou seja, esse homem que faz a memória do concílio, traz para nós esse frescor que outrora o concílio trouxe, de uma igreja que se renova para poder também comunicar ao mundo o evangelho. É claro que existem tensões em qualquer comunidade humana. A igreja não é diferente, né? E pensemos que o Concílio Vaticano II foi um exercício teológico, mas também político. Todo o concílio, ele sempre é um exercício teológico. Nós cremos que há a ação de Deus e a ação do Espírito Santo, mas é um exercício político. Há consenso de bispos para fazerem certas reformas e tomarem determinadas posições e posicionamentos que depois se tornarão práticas pastorais na vida da igreja. Francisco é com certeza acusado mais do que Bento XVI e mais do que João Paulo II, porque ele bateu firme em algumas teclas, né? Você citou ali a questão do latim. Aqui é interessante, quando o concílio foi reunido por João XXIII, a primeira discussão proposta por João XXIII foi a reforma da liturgia, né, que depois gerou o documento, a Constituição Sacrosanctum Concilium. Por quê? Porque era o tema mais consensual. Ou seja, tem que mudar, tem que reformar, porque as pessoas estão vivendo uma liturgia que não conseguem mais sequer entender o que elas estão celebrando, que mistério é esse celebrado. E muita gente não assumiu a reforma conciliar. Francisco diz, olha, os padres conciliares, os bispos, acharam por bem reformar para dar às pessoas acesso ao coração da vida litúrgica da igreja. Nós temos que levar em frente essa reforma. E nesse sentido ele bate em algumas teclas, que são teclas que já estão no magistério do concílio, que já estão nos magistérios precedentes. Agora, é claro que quando ele fala, por exemplo, nos seus documentos, ele fala de forma diferente do modo como falava João Paulo II e Bento XVI, por conta daquele princípio que nós já tratamos, que é o princípio da realidade, que é maior que a ideia. Quer dizer, quando Francisco fala, por exemplo, do matrimônio, evidentemente que ele tem em mente a doutrina do matrimônio que a igreja conserva desde o Concílio de Trento, século XVI. Porém, ele sabe que lá, em uma cidadezinha da Argentina, tem um casal passando por uma situação específica. E essa situação específica, ela influencia naquele matrimônio. E eu não posso ser indiferente a essa realidade. Então, ele tem em conta que as pessoas possuem situações concretas de vida e que essas situações concretas de vida, elas são importantes, devem tocar no coração dos pastores da igreja. Nos nossos corações como padres, como bispos, enfim, como agentes de pastoral. É por isso que quando ele fala com os olhos e com os pés na realidade das pessoas. Por exemplo, um caso que
muitas vezes acusam Francisco de não se manifestar sobre o aborto, né? Que é um tema que na igreja sempre explode. Ele diz claramente, nós sabemos a doutrina da igreja sobre o aborto, mas eu também tenho que olhar para aquela mulher que aborta, porque ela tem um contexto específico. Quer dizer, não basta apenas julgar a doutrina, eu tenho que acolher aquela pessoa concreta na sua situação, na sua realidade. Então, Francisco é o anticristo? Não, ao contrário. Francisco, ao meu ver, é este grande presente do Espírito Santo que nos traz o frescor de um evangelho, de um Cristo que estava ligado à realidade das suas pessoas. Quando nós olhamos os 4 evangelhos e os lemos, o que nós encontramos? Nós não encontramos um Deus que está à parte da realidade. Ao contrário, nós encontramos um Deus que, pelo princípio da encarnação, está inserido na realidade e, de modo muito particular, o Deus revelado em Jesus Cristo é um Deus que se insere na realidade bem periférica, ou seja, de onde sai Jesus? De Nazaré, da Galileia dos pagãos, né? Jesus só vai para o centro do poder de Jerusalém para a morte, para morrer, mas passa toda a sua vida nessas realidades periféricas, tanto é que ele é acusado exatamente pelas autoridades da época de comer com os pecadores e com os cobradores de impostos, publicanos, enfim, de estar sempre fazendo comunhão com aqueles que a sociedade e também a religião da época não conseguiam acolher. Francisco faz o mesmo percurso. Nesse sentido, ele não só não é o anticristo, como é para nós um modelo de discipulado. O jeito de vestir de Francisco chama a atenção, né? Algo mais simples, despojado. Ele reconhecer as limitações dele, inclusive andar de cadeira de rodas e não faltar aos seus compromissos também, é algo que chama a atenção. Ele foi à Jornada Mundial da Juventude de cadeira de rodas e esteve com os jovens e andou com o Papa Móvel entre os jovens, sem problema algum, saudando a todos. Em Fátima, quando rezou o terço com os deficientes, ele passou cumprimentando um a um, junto da Capelinha das Aparições. Nós poderíamos chamar, Frigo, o Papa Francisco de fenômeno? Nesse sentido, eu acho que sim, mas é um fenômeno, eu diria, no sentido de que ele nos mostra como agir. Novamente, retornando àquela ideia. O Papa, ele é, em primeiro lugar, um pastor, né? E um pastor que está próximo das suas ovelhas. Eu acho que esse ponto é um ponto que nós vamos sempre retomar quando falamos de Francisco, porque ele não está alheio à realidade. Não, ele está ali, naquela realidade, e ele toca com a sua própria carne aquela realidade. Digamos assim, ele nos ensina e nos retoma novamente, nos recoloca no caminho de Cristo. Cristo, aquele que, quando se encarna, assume na sua carne a realidade humana. Eu acho que é isso que o Papa quer nos mostrar. Assumirmos a realidade humana, não alheios ao mundo, mas no mundo. Com relação às vestes, né, que é um tema sempre mais polêmico, digamos assim, as vestes do Papa. Mas interessante, eu diria que tem muito da formação dele, que o Padre Leonardo já falou aqui, dessa retomada do concílio, mas tem algo que também mostra que Francisco é, nesse sentido, extremamente romano, porque é extremamente prático. E diferente de alguém que é, digamos assim, muito barroco, que gosta de muitos enfeites e muitas firulas, o Papa Francisco não. Nesse sentido, ele mostra aquilo que é essencial. Aquilo que precisa ser usado, ele usa. Aquilo que não precisa ser usado, porque fruto de um contexto, fruto de uma época, fruto de uma tradição com T minúsculo, uma tradição que já passou, que já está morta, ele abandona sem problemas, sem alardes, e não faz isso também uma norma, uma lei, uma imposição. Mas ele faz como um exemplo. Se precisa simplificar os paramentos, são simplificados. Se precisa simplificar as vestes próprias, ele simplifica, digamos assim, sem muitos problemas. Mas para mostrar que ele encarnou uma realidade e que ele usa da sua figura como um exemplo a ser seguido. Padre Leonardo, Papa Francisco ele tem algumas características na escrita dele, na forma com que ele escreve.
Estando visitando a Rádio Vaticano em agosto, conversando com o Silvonei José, eu pedi como é que era toda essa logística da preparação dos textos do Papa. Né? Então, ele dizia, olha, muitas vezes os textos ficam prontos um mês antes para as homilias ou para essas grandes mensagens que são publicadas. Por quê? Ele primeiro escreve à mão, depois vai para o secretário dele, o secretário digita, insere as notas de rodapé, as referências, volta para o Papa ler, aí depois o texto vai para a Rádio Vaticano, onde existe um conselho com as línguas oficiais, aí se faz toda a tradução, depois volta para o gabinete do Papa, para o secretário do Papa, e aí depois o Papa reúne um colégio de pessoas que vai fazer a leitura desse texto para ele, para ver se está tudo certo, se está tudo ok, se é o que ele queria dizer. Mas tudo isso é permeado do quê? Simplesmente de uma linguagem própria. O que nós poderíamos falar sobre a linguagem do Papa? Ok. Bom, primeiro que Francisco é um pouco imprevisível quando faz discursos assim mais livres, né? Porque mesmo com os textos e nas homilias, ele também faz algumas inserções que depois têm que ser inseridas posteriormente nos textos, né? Porque ele começa a falar um pouco abertamente. Mas Francisco tem uma linguagem extremamente preocupada com a questão pastoral. Ele não é um teólogo de profissão. Quando a gente lê os textos do Bento XVI, quando a gente lia os textos do Bento XVI, nós tínhamos uma quantidade enorme de referências e nós tínhamos também uma sistematicidade de pensamento muito própria de um teólogo alemão, né? Que tinha um começo, um meio e um fim, sempre dentro da mesma lógica. Francisco não está preocupado com isso e, na verdade, é função dos teólogos também tentarem, assim, descobrir dentro dos seus textos o seu tesouro teológico, mas ele está preocupado sempre com a realidade pastoral, ou seja, olha, eu estou nesse contexto aqui, nesse contexto eu tenho que falar para essas pessoas aqui, e não servem aqui grandes princípios, eu tenho que dizer para aquela pessoa o que está acontecendo, o que a igreja pode oferecer, enfim, a linguagem de Francisco é uma linguagem pastoral. Muitas vezes, quando estava na Europa, eu percebi que as pessoas tinham dificuldade com essa linguagem, porque exatamente estavam acostumados com uma linguagem de princípios, ou seja, os papas vinham na frente de uma plateia específica e ali eles declinavam os princípios da igreja, né? Francisco não faz isso. Ele estabelece um diálogo com as pessoas, normalmente os seus textos são mais dialógicos, mas sempre preocupados com esta realidade particular daquele grupo. Se eu falo para pessoas mais pobres, se eu falo para médicos, se eu falo para operadores de algum organismo ou outro, eu estou preocupado com aquela realidade. É claro que, repito, ele sempre vai trazer elementos que são próprios do seu magistério e que nós normalmente vamos encontrar já no seu primeiro grande documento, que é a Evangelii Gaudium. Se a gente lê, eu sugiro que os católicos possam ler esse texto, a Evangelii Gaudium tem uma síntese dos princípios do pontificado de Francisco. Está tudo ali praticamente, né? Que depois ele vai esmiuçando e vai colocando nos seus textos. Mas ele retoma sempre a Evangelii Gaudium, que já é também o retomar do magistério precedente, de Paulo VI e da América Latina, mas sempre nos seus textos, repito, ele está preocupado com uma linguagem pastoral. Eu estou falando para pessoas concretas, neste contexto, neste tempo. Ele é muito direto nos seus textos, né? É uma prática, é uma forma de linguagem muito própria e direta, né? Que não, como o Frigo trazia, não enche de firulas, né? Como o Padre Leonardo também recordava, né? Sem tantas referências a escritores ou também ao próprio magistério antigo, mas com questões muito práticas. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, dia 17 de setembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 17 de setembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também
pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Fratelli Tutti, os 10 anos de pontificado do Papa Francisco, e os nossos convidados, o padre Leonardo Lucian Dalosto e o doutorando em filosofia, Gabriel Guilherme Frigo. Padre Leonardo, o que Francisco quer com o Sínodo dos Bispos? Por que essa ideia de escutar a todos? Para que movimentar tudo isso? Ok. Bom, o Sínodo próximo, que agora está para iniciar em outubro, né? Será feito em duas etapas, 2023 depois 2024. Ele trabalha exatamente a sinodalidade da Igreja. O Sínodo dos Bispos foi instituído por Paulo VI, ou seja, é um organismo ordinário que se reúne para ajudar o Papa no governo da Igreja. Esse sínodo trabalha essa temática que é a sinodalidade, ou seja, algo que ficou um pouco esquecido, adormecido na vida da Igreja do Ocidente, mas que faz parte da grande tradição da Igreja, ou seja, todos os fiéis, como grande comunidade, caminham unidos. E a sinodalidade, ela está assentada sobre um princípio teológico que nós chamamos de sensus fidei. O que é o sensus fidei? É a ideia segundo a qual a totalidade dos fiéis não pode errar em questões de fé e de moral, porque é o Espírito Santo que conduz a Igreja. No século XIX, o cardeal Newman trabalhou essa ideia do sensus fidei, explicando que lá no século IV, quando houve uma grande discussão sobre a divindade de Jesus, ou seja, Jesus é de fato um homem, é Deus, o que ele é para nós? E o cardeal Newman recorda que naquele período histórico, não foram os bispos que salvaram a fé católica, mas foi o povo simples de Deus. Quer dizer, foi a comunidade fiel que se manteve firme na fé em Jesus, Filho de Deus feito homem. E nesse sentido, o Papa retoma constantemente também nos seus discursos o sensus fidei para dizer, olha, nós somos uma grande comunidade, toda ela conduzida pelo Espírito e, portanto, se essa comunidade caminha unida, ela não vai errar em questões de fé e em questões de moral. O que não significa dizer que a doutrina não possa ir evoluindo. Ela vai evoluindo, mas é a comunidade junta, unida, que pode, por assim dizer, entender os processos de evolução doutrinal, que já estão previstos também no Concílio Vaticano II. O que o Papa quer com o Sínodo dos Bispos? Ele quer que os bispos reflitam sobre a sinodalidade da Igreja, ou seja, que os bispos pensem como é que nós, hoje, como Igreja do Terceiro Milênio, podemos ser uma grande comunidade que caminha unida. Eu penso que a grande pedra da sinodalidade da Igreja a ser resolvida é a questão do poder na Igreja. Porque nós estabelecemos uma Igreja muito assentada sobre estruturas de poder. O Papa manda nos bispos, os bispos mandam nos padres e os padres mandam no povo, mais ou menos é assim, né? Essa ideia da Igreja sinodal é uma igreja onde o poder ele se dilui em serviço, ele se transforma em uma lógica de serviço, onde o Papa é servidor de uma grande comunidade, a Igreja Universal, os bispos servem a diocese, os padres servem os fiéis leigos, né? E os fiéis servem ao mundo. Então, a lógica que deve dominar é a lógica do serviço. Esse processo sinodal é o processo em que a Igreja precisará fazer esta passagem das lógicas de poder para as lógicas de serviço. E para fazer isso, nós temos que escutar a voz do Espírito Santo, que conduz esta grande comunidade sempre unida. Ou seja, não é eu ou aquele, esse bispo ou aquele bispo, esse fiel ou aquele fiel, esse padre ou aquele padre, que faz um percurso sozinho. Nós caminhamos como grande comunidade de fé. Juntos sabemos que o Espírito nos conduz. E como tu percebeste nesse tempo de vivência em Roma, a absorção desta ideia de sinodalidade pelo clero e pelo povo de Roma? Ok. Bom, acho que essa absorção não é um problema só em Roma, é um problema no Brasil também e em todo o mundo. Porque, na verdade, nós estamos habituados com uma lógica de quase 1000 anos, onde o Papa é visto, dizia o Frigo antes, como um monarca absoluto, um grande gestor, e os bispos como dependentes dele, mas também gestores, né? E a retomada da lógica de uma grande comunidade, dentro do qual está o ministério do Papa, da qual está o ministério dos bispos,
é uma revolução copernicana, uma mudança total de pensamento para a igreja. Não é fácil. Quer dizer, eu acho que aquilo que Francisco faz é dar um chute inicial em uma lógica que, para ser vivida na igreja, precisará de muito tempo. A sinodalidade não é uma coisa que nós vamos resolver de hoje para amanhã. É claro que o que Francisco quer é repensar estruturas. Penso que o Sínodo dos Bispos pode fazer isso, só que assumir uma lógica sinodal é algo que precisa, talvez, de algumas gerações de cristãos. Não sei se nós iremos conseguir ver essa lógica sinodal colocada em prática. Isso é um problema na igreja na Europa, na América Latina, em todo o mundo. Porque, repito, é uma conversão de mentalidade, de passar de uma igreja estruturada a partir de lógicas de poder e de quem manda e quem obedece, né? E pensemos que não faz tanto tempo que a igreja era definida assim. Até o começo do século XX, a igreja era definida como quem manda e quem obedece. Então, um pouco mais de 100 anos. Para uma lógica de uma igreja que é servidora do mundo, em que todos os ministérios internos são ministérios de serviço, né? Então, é um processo demorado. Acho que o que o Francisco quer é iniciar esse processo. E aqui, termino com isso, para Francisco, a ideia do processo é muito importante. Francisco tem um princípio que é: o tempo é maior que o espaço. Nesse princípio ele diz assim, olha, às vezes nós pensamos que quem ocupa os espaços de poder pode mudar as coisas. Não é verdade. As coisas só vão mudando se nós temos processos que são iniciados e que são levados para frente. Então, nesse sentido, o que Francisco faz? Ele inicia processos. A ideia de uma igreja sinodal é um processo que ele está iniciando. Ele sabe que não vai ver o processo terminado, mas ele pode iniciar para que nós levemos adiante esse processo, outras gerações o façam também, e a igreja, dentro de um tempo, possa então se converter a uma nova mentalidade. E em, vamos dizer assim, sintonia com essa resposta última aqui que o Padre Leonardo trouxe, a pergunta para o Gabriel, né? O que se pensar para uma igreja nas próximas décadas, daqui a um tempo, quando Francisco não estiver mais em nosso meio, né, porque ele, afinal, já está chegando no fim dos dias. O que pensar desta igreja? Será que ela volta para um perfil mais conservador ou ela segue no ritmo do Vaticano II? Bom, essa resposta eu deixo para o Espírito Santo, Felipe. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que, um pouco na linha disso que o Padre Leonardo dizia, o Francisco, quando propõe a sinodalidade, não é algo que sai pura e simplesmente da cabeça dele, mas é algo ligado ao concílio e algo que faz parte da essência daquilo que é a igreja. Vamos pensar um pouco aquilo que o concílio retoma e nos apresenta novamente, que é o sacerdócio comum dos fiéis. O que é o sacerdócio comum dos fiéis, senão a lógica de que a igreja não é dividida, digamos assim, em castas divinamente estabelecidas, né? Que é um pouco a lógica como as pessoas, como todos nós acabamos pensando quando falamos em sacerdotes e fiéis. Talvez porque fomos catequizados desta forma. Isso, pode ser também. Então, a ideia de que os sacerdotes são, digamos assim, uma casta especial, ou são a igreja, e de que o povo deve a eles obedecer. Eu acho que a lógica do sacerdócio comum dos fiéis traz a ideia por si só e por si própria da sinodalidade, que o Papa retoma e busca colocar em prática. E quando ele vai escrever, agora recentemente ele escreve a Desiderio Desideravi, ele retoma isso e ele nos dá mais um alerta. Ele vai dizer assim: nós temos que lembrar que na ceia do Senhor ninguém se convidou, mas todos foram atraídos por Jesus. E eu acho que o que Francisco também nos deixa, e deixa para as próximas gerações, é que os cristãos não devem ser proselitistas, mas devem, pelo seu testemunho e exemplo, atrair as pessoas para Cristo.
Porque é Cristo que chama, mas o exemplo é que atrai as pessoas para Cristo. E acho que o Papa consegue fazer isso muito bem com seus gestos. Na jornada nós vimos isso, não só no discurso, mas no seu testemunho, quando fala de uma igreja aberta, de uma igreja que acolhe. Por quê? Porque não é uma igreja de privilegiados, né? É uma igreja que é atraída por Cristo para estar na ceia com Ele. Eu acho que isso é o legado, não sei se esse é o legado em si, mas isso é um dos pontos que de Francisco vai ficar para nós. Uma igreja que é atraída pelo Senhor e que vai atrair outros para o Senhor. Mas sempre lembrando, não é uma igreja feita de privilegiados, né? Não é uma igreja feita de pessoas escolhidas, digamos assim, por suas qualidades ou capacidades. Mas é uma igreja que o próprio Senhor olha com misericórdia, olha a cada um e chama cada um para estar com Ele, para estar naquela ceia, na missa, na ceia com Ele. Padre Leonardo, nós poderíamos resumir esses 10 anos de pontificado de Francisco com Fratelli Tutti, somos todos irmãos? Por quê? Fratelli Tutti, penso que é interessante quando a gente olha os documentos da igreja, quando o nome vem na língua não latina, mas vernácula, ele tem uma incidência direta na realidade das pessoas, né? E Fratelli Tutti, ou seja, todos os irmãos, é um documento que é obra praticamente do Papa e foi gestado durante a pandemia. Francisco tem uma intuição de que de que a humanidade, se ela não caminha junta, ela vai acabar caindo. Ou seja, ele diz crolla em italiano, né? Ou seja, ela cai, ela desaba. Quando eu olho para Francisco, essa intuição fica muito clara, porque ele mostra que a igreja está neste mundo como servidora também desta fraternidade universal. Nós, repito aquilo que para ele é muito, muito forte, mas que já está no magistério desde Paulo VI, nós não estamos no mundo para nós mesmos ou para a nossa salvação. Nós estamos no mundo para a salvação da humanidade, para continuarmos a obra salvadora de Jesus. A obra salvadora de Jesus não é uma realidade para o pós-vida. A gente pensa que a salvação é uma realidade para a partir da morte. Não. A obra salvadora de Cristo começa dentro da história. Quando nós invadimos a história com as lógicas de Deus, que nós chamamos de reino de Deus. Francisco tem essa intuição, não sei se nós podemos resumir o seu ministério, o seu pontificado com a expressão todos irmãos, mas eu creio que ele entende que nós não podemos mais, como humanidade no terceiro milênio, nos imaginarmos como grupos isolados. Quer dizer, todos os grupos humanos, de todas as religiões, matrizes culturais, enfim, precisam entender que nós somos uma grande comunidade, que vive em um único planeta, que nós dividimos, e que esse único planeta precisa ser cuidado. Então, Francisco tem essa lógica do cuidado com o planeta, mas essa lógica do cuidado com a humanidade. A humanidade que deve cuidar a si mesma, ou seja, que se deve entender como irmã, e a humanidade que tem que cuidar da sua casa, que é o planeta. Eu não diria, talvez seja a síntese, mas eu penso que seja um pouco o horizonte do Francisco. Ele não olha para o seu ministério como o ministério que domina a humanidade. Não, ele olha para si mesmo como um bispo que está somando com toda a humanidade, que não é católica como tal, né? Mas nós somos uma parte, a comunidade cristã é uma parte dessa humanidade. A humanidade é muito maior que a comunidade cristã e nós apontamos em uma direção. O que Francisco quer dizer é o seguinte: olha, nós não estamos relativizando a nossa fé cristã, mas nós entendemos que nós somos parte de algo maior do que apenas a comunidade cristã, que é a humanidade. E esta humanidade, nós temos que entender que aos olhos de Deus é uma grande família. Por isso, somos todos irmãos nesse sentido. Somos uma grande família. Deus não faz distinção entre os católicos, não católicos, cristãos e não cristãos. Somos todos iguais, todos irmãos. E nós temos que caminhar nesse sentido.
Eu acho que aqui também faz sentido a gente recordar o próprio lema já episcopal dele, depois do cardinalato e agora enquanto Papa de São Beda, o Venerável, olhou-o com misericórdia e o escolheu, né? O olhar do Papa como alguém que olha a humanidade com a misericórdia também, né? O que a gente falou muito durante o programa de hoje. E ao mesmo tempo ele se coloca como um bispo, como o Padre Leonardo trouxe agora. Ele não se coloca como o sumo pontífice. Ele, na sua eleição, o dever do conclave era escolher um bispo para Roma, né? Então ele se coloca como bispo, ou seja, como não aquele monarca, mas como alguém que está aí junto de todo mundo. Que bela reflexão que fizemos nesse programa sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. E assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, agradecendo ao Padre Leonardo, que recém chegou aqui de volta na nossa diocese, ao Frigo pela presença também neste nosso programa. E a gente vai voltar no próximo domingo. E a gente vai abordando temas da nossa vivência cristã. No próximo domingo, mais uma vez, vamos abordar a sinodalidade. E depois, lá no início de outubro, vamos trabalhar sobre economia de Francisco e Clara, sempre caminhando de acordo com o magistério de Francisco. Até o próximo domingo. Fiquem bem.